e o sensor capacitivo, tá? Então, o piroelétrico, ele é um sensor que ele vai funcionar pela radiação infravermelha, ou seja, por calor. Então, ele detecta calor, tá? Então, esse tipo de sensor, ele é aplicado aí nos sensores, né, de presença, sensores de sistemas de incêndio. Por quê? Eles vão fazer a detecção de calor. Então, quando ocorre porventura um incêndio, ali eu tenho indício de calor. E a presença, né, esses sensores que a gente vê em portas aí de shopping, também são sensores de presença e eles detectam o calor. Então, quando uma pessoa se aproxima, nós, seres humanos, nós irradiamos, né, aí, calor através da radiação infravermelha. Então, o sensor ele vai detectar esse calor através dessa irradiação infravermelha que nós, seres humanos, é natural dissiparmos, tá? Então, o sensor ele vai identificar isso e quando ele identifica isso, né, essa radiação infravermelha, lá no circuito eletrônico internamente, né, do dispositivo, faz um acionamento ali, né, polariza o circuito, faz com que ele seja energizado e com isso, né, com essa energização, é identificado a presença de alguém. Então, se energizou o circuito, né, significa que existe a pessoa ali presente, tá? Então, o que faz acionar o circuito, né, é a presença dessa radiação infravermelha. Então, quando ele detecta isso, aí, no mesmo momento, faz a ativação do circuito, ok? Então, isso tanto para sensores de presença, quanto para os sensores aí, né, de incêndio. Lembrando que de incêndio, né, a intensidade do calor ela tem que ser bem maior, tá? Então, não vai ser o calor humano vai fazer a ativação aí do sensor para incêndio. Então, a sensibilidade dos sensores serão diferentes. Então, no caso, a sensibilidade do sensor de presença ela é menor, né? Então, é para uma radiação menor. Já para o de incêndio, aí tem que ser uma quantidade de calor bem maior, tá? Então, é o que vai diferir um de outro, vai ser essa questão da sensibilidade do sensor. Porém, é o mesmo sensor, piroelétrico, é o mesmo princípio de funcionamento. O que vai diferir é a quantidade de calor que ele precisa para ser acionado. E ele já sai de fabricação, ou a gente pode mudar ele? Não, geralmente os para incêndio, eles já são mais direcionados para essa quantidade de calor, né? Já os de presença, como é uma quantidade menorzinha, não tem esse range assim muito largo, né? Geralmente já é mais direcionado mesmo. Okay? Então esse é o piroelétrico, que ele vai trabalhar aí com a identificação da radiação infravermelha. Já no caso do sensor capacitivo, o sensor capacitivo ele é bem bacana. Costumo dizer que ele é um sensor genérico, né? Por quê? Ele é um sensor que ele detecta a presença de qualquer material, tá? Então, plástico, papel, até metal, ele detecta qualquer que seja o material, tá? Por quê? O sensor capacitivo, ele vai trabalhar com campo eletrostático. O que significa isso? Com cargas elétricas. E tudo, qualquer material tem carga elétrica. É pano? Pano, qualquer coisa. Madeira? Nós temos cargas elétricas. Madeira? Tudo tem carga elétrica. Tudo tem carga elétrica. Por que tudo tem carga elétrica? Porque tudo é feito por átomos. O átomo é a união, né, de prótons e nêutrons, cargas positivas e negativas. Então, nós vamos ter materiais mais negativos e materiais menos negativos, né, que a gente fala que eles são mais positivos, tá? Então, tudo na natureza, qualquer objeto, qualquer coisa, tem carga elétrica. Outras mais negativas, outras menos, né? Já aconteceu com vocês, às vezes vocês estão... Isso geralmente acontece mais
que às vezes você pega, tira e você toma um choquinho? Já aconteceu de vocês? Nossa, toma um choque assim do nada? Aquilo, encosta e toma um choque, né? Às vezes em escada rolante, coisas do tipo. Isso na verdade, foi uma descarga eletrostática que gerou esse choque, né? Então você estava carregado com mais cargas aí, geralmente negativas, e geralmente onde você encostou, você descarregou aquele excesso, né? Então, qualquer coisa na natureza tem carga elétrica. Então, por isso que o sensor capacitivo consegue detectar qualquer material, porque tudo tem carga elétrica, tá? Então, o que vai acontecer? O sensor capacitivo, ele é um sensor de proximidade. O que significa isso? Que para ele detectar a presença do material, não vai ser necessário contato físico. Então, não precisa obrigatoriamente o objeto encostar no sensor. Existe uma distância aí mínima que ele consegue fazer a detecção do material. É usado aonde? O sensor ele é extremamente usado aí na indústria. Então, por exemplo, uma esteira, enfim, você quer fazer a seleção de materiais, né? Você quer saber se tem a presença ou não de material na esteira. Então, o que vai acontecer? Quando está lá, né, o material na esteira, então o que vai acontecer? Vai passar próximo ao sensor capacitivo. O sensor capacitivo ele vai ficar emitindo um campo eletrostático constantemente, um campo X lá. Quando o material se aproximar, o material também tem cargas elétricas. Então, as cargas elétricas do material vão interferir nas cargas elétricas do sensor. Então, elas vão tentar entrar ali em equilíbrio. Quando ocorrer essa tentativa, aí é quando o sensor, tá mexendo aqui no meu campo eletrostático. Então, quando começa a atrapalhar o campo eletrostático aí no sensor capacitivo, ele entende que o material, existe um material ali. Ele só detecta se tem ou não material, mas não qual o tipo de material. Tá? Então, que material? Mas aí para a esteira ou não? Aí vai depender também da programação. Se você identificar tem que parar a esteira ou não, você quer que, conforme vai passando o material, vai contando quantos materiais estão passando ali, vai passando as caixinhas, por exemplo. E pode ser equivalente àquilo que a senhora deu para a gente? Pode. Mas aí, ao invés de usar dois, você vai usar um. Né? Que é ali, passou uma caixinha, então toda vez que atrapalhar, né, aí é N aplicações. Então, por exemplo, toda vez que passar um material pelo sensor capacitivo, ele vai identificar e contar 1. Passou outro, 2, 3. Então, você pode fazer desse sensor para contagem de materiais que estão passando na esteira, né? Você consegue saber se tem a presença ou não do material, né, ali na esteira. Então, vai depender daquilo. O que vai fazer dar uma aplicação maior para o sensor é a sua aplicação. Né? Então, eu quero que esse sensor seja útil para fazer a contagem dos materiais que estão passando na esteira, por exemplo. Ou então, você pode trabalhar com outros sensores. Então, que nem eu vou explicar na aula que vem, sensor indutivo. O sensor indutivo ele vai detectar materiais metálicos. Ele só consegue identificar materiais metálicos. Então, você pode trabalhar com os dois tipos de sensores, o capacitivo e o indutivo, onde a esteira pode detectar o que é metal ou não metal. Então, o que o indutivo identificar é metal. O que o capacitivo, né, como se fala, o que o indutivo não detectar vai ser não metal, consequentemente o capacitivo vai conseguir detectar isso. Ele vai reafirmar que existe outro material aí. Você pode fazer uma seleção, metal, não metal, por exemplo, né, trabalhando com outros sensores em conjunto. É isso que acontece na automação. Você trabalha com diversos sensores ao mesmo tempo, tá? Então é dessa forma que ele consegue
mostrei para vocês, era de 30 a 40 centímetros, né, que eles podiam estar distantes, que eu conseguia trabalhar perfeitamente. Se colocasse uma distância já de 1 metro, já não era possível. Mas existem sensores, fototransistores, junto com infravermelhos, que conseguem trabalhar numa distância maior. Mas aí vai ter que ser um outro sensor com características melhores, para a minha necessidade. Mas como a gente vai fazer um experimento simples, não era necessário. Tá? Então tudo vai depender daquilo que eu preciso, da minha aplicação. Aí eu volto a falar novamente a importância de você entender detalhadamente aquilo que você precisa fazer. Você, porventura, necessita automatizar. Quanto mais informações, melhor vai ser. Porque aí você vai se resguardando de muitas coisas, né? Então, quanto mais informações, mais rico de informações for essa descrição,